E aí, torcedor do Timão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A torcida corintiana mal piscou quando surgiu o rumor, um PX milionário enviado pelo dono da Ambev para extinguir a dívida da Arena do Timão. Imagina só, centrais de áudio abafadas, vozes sussurrando sobre cifra de impacto, e uma arena finalmente livre do peso que tanto incomodava nos bastidores. Esse vídeo que circula nas redes mostra apenas fragmentos, mas o bastante para incendiar o imaginário da Fiel. Se confirmado, seria um golaço administrativo de placa. A Neoquímica Arena, palco dos mais dramáticos confrontos do futebol paulista, da Libertadores frustrada, da glória do Paulistão, estaria quitada, livre de hipotecas, de parcelas que tensionavam o orçamento do clube. Um alívio para o Corinthians, que em 2025 precisa focar no campo, com elenco, técnico, tabela, torcida, não nas dívidas. E o Timão em 2025 já vive uma montanha-russa. Venceu o Paulistão após jejum de quase 6 anos sem títulos estaduais, mas naufragou na fase preliminar da Libertadores e fez campanha aqui na Sul-Americana. No Brasileirão, oscilações demais, culpas distribuídas, mas também talentos que se afirmam. Até aqui, contou com jogadores como Yuri Alberto, que tem sido referência no ataque. Ele assumiu a responsabilidade, marcou gols decisivos, ganhou prêmios no Paulistão. Também Memphis Depay, contratado para vestir a camisa 10, esperava carregar a criação e dar suporte ofensivo, mesmo em momentos complicados. No meio-campo, José Andrés Martínez aparece como um dos pulmões, correndo bastante, tentando manter a posse, recuperar bolas, aquelas batalhas invisíveis que marcam quem joga pesado. Mas o que se comenta nos bastidores agora é, se essa ajuda financeira realmente existe, ela chega numa hora crítica. O clube ainda tem contas apertadas, dívidas acumuladas, dificuldades para cumprir folha e pagar fornecedores. Não é segredo para ninguém, a estrutura de custos de um grande de São Paulo exige receita firme, investidores que apoiem, patrocínios, bilheteria, transmissão. E, acima de tudo, equilíbrio. Com a lua de prêmios do Paulistão em mãos, a torcida já via no time a chance de dar um passo adiante. Presença constante nos estádios, apoio nas redes, pressão nos adversários, tudo isso representa potencial de receita. E uma arena quitada seria como desbloquear um modal extra, renegociar com mais força, planejar melhor, investir no elenco sem a sombra de dívidas sobre o patrimônio. O técnico Dorival Júnior, que assumiu em abril de 2025, já viu sua missão escalar montanhas. Ele liderou rodadas de adaptação, tentou ajustar peças, a defesa, o meio-campo, a articulação ofensiva. A expectativa em cima de jogadores experientes se mistura às emergências de atletas da base ou menos badalados. Cada erro é cobrado, cada acerto exaltado. Se a quitação da arena vier, será algo que reverberará nos vestiários tanto quanto uma vitória importante. Para Yuri Alberto, para Depay, para Mateuzinho, para os garotos que olham para cima acreditando que pode dar. A confiança tende a subir, o clube poderia aliviar despesas com juros ou taxas em financiamentos atrelados, o que hoje drena recursos que poderiam ir para contratações ou estrutura física. Ainda assim, há ceticismo. Rumores não bastam. Precisa aparecer documento, balanço contábil, anúncio oficial. Até agora, o Corinthians não confirmou oficialmente esse PX. Alguns dirigentes tendem a manter cautela para evitar ilusão entre a torcida. Se tudo for mesmo verdade, será uma virada de jogo fora de campo para o clube. Imagine só, depois de eliminação precoce na Libertadores, Sul-Americana fraca, desafios no Brasileirão, esse tipo de notícia poderia funcionar como combustível emocional para a equipe. O que às vezes falta em campo, foco, determinação, ritmo, pode ganhar gás extra quando a casa está arrumada. Torcedor fala que se for real, tem que fazer festa. Do lado de dentro, se for realidade, será hora de planejar integração. Rever contrato de jogadores, pensar em reforços, talvez aliviar salários ou liberar verba para categorias de base. Um clube sem dívida de estádio anda mais leve.
Claro que isso tudo repousa no chão da realidade financeira. Mesmo com o patrimônio quitado, resta manter fluxo de receita saudável. As bilheterias, os sócios torcedores, o retorno de investimento de transmissão. Sem esquecer que o time vai disputar Brasileirão, Copa do Brasil, quer ir longe na Sul-Americana, se for o caso, cada jogo exige preparo físico, elenco profundo, banco competitivo. E também imaginar, se esse PIX for verdadeiro, será um case no futebol brasileiro, quando um investidor externo, ou patrocinador forte, decide bancar algo que geralmente pesa por décadas nos balanços de clubes. A própria arena, que recebe shows, eventos, termina sendo ativo que pode gerar renda além do futebol. Enquanto isso, no campo, o Corinthians continua lutando contra adversários difíceis, jogando com a pressão de grandes clássicos, tentando corresponder à expectativa da torcida. Os jogadores, mesmo com oscilações, mostram potencial. Yuri Alberto segue artilheiro, Depay tem lampejos criativos, defensores se esforçam para fechar as portas, o meio-campo corre, marca, tenta organizar. Se esse PIX for confirmado, não será só quitar um estádio, será simbolizar que o Corinthians pode dar o próximo passo, mais tempo de tranquilidade para pensar no futuro, não só no presente urgente. E isso, no futebol, às vezes vale tanto quanto um título. Olá, torcedor do Timão! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Notícias do Timão e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Corinthians de forma exclusiva. Bora continuar! A confirmação do PIX milionário do dono da Ambev, se oficializada, poderá marcar o início de uma nova era para o Corinthians, não apenas financeira, mas simbólica. Livrar-se da dívida da Neoquímica Arena seria mais do que pagar um carnê, seria uma resposta à desconfiança, uma demonstração de força nos bastidores e uma injeção de ânimo num clube que precisa se reencontrar com sua vocação vencedora. A torcida alvinegra sempre foi movida por paixão e fé cega, mas também quer ver estrutura, profissionalismo e ousadia em campo e fora dele. A Arena, que durante anos dividiu opiniões entre torcedores, cartolas e analistas, agora poderá finalmente ser celebrada como um ativo consolidado. Não mais como uma sombra no balanço, mas como um trunfo. Quitada, a Casa do Timão se transforma em palco absoluto para novos capítulos da história corintiana, desde clássicos contra rivais tradicionais até noites épicas de mata-mata sul-americano, sem o peso de boletos atrasados ou parcelas em aberto. Um templo do futebol, enfim, pleno. Nos bastidores, o clima já é de reestruturação. Com o nome da Ambev envolvido, especula-se sobre maior envolvimento da empresa em parcerias futuras. Possíveis naming rights renovados, ativações mais ousadas, maior participação em ações de marketing do clube. Isso sem contar com a valorização institucional que o Corinthians pode conquistar diante do mercado, mostrando que ainda é um gigante com força para atrair investimentos vultosos. Internamente, o reflexo pode ser ainda mais direto. Sem a arena para pagar, a direção do clube pode readequar o orçamento, abrir espaço para novos reforços, quitar pendências com fornecedores e atletas, investir na base, modernizar o CT e ampliar a estrutura do futebol feminino, que tem crescido a passos largos. São oportunidades que não passam todos os dias por um clube brasileiro, e que precisam ser aproveitadas com inteligência, não apenas euforia. No campo, o desafio é transformar essa possível vitória nos bastidores em resultados dentro das quatro linhas. Dorival Júnior, experiente e com boa leitura de elenco, sabe que o segundo turno do Brasileirão será determinante. Não há mais margem para tropeços contra times da parte de baixo da tabela. É preciso constância, intensidade e eficiência, três pilares que o Corinthians ainda não consolidou em 2025. Yuri Alberto, como principal referência técnica e artilheiro da equipe, vem sendo decisivo, mas carece de companhia mais consistente na linha ofensiva. Memphis Depay, mesmo com lampejos de genialidade, ainda busca regularidade física e entrosamento. Maicon, sempre combativo, precisa de um parceiro que divida o peso da criação no meio. A defesa, liderada por Kaká, mostra evolução, mas ainda vacila nas bolas paradas. São ajustes que, com tranquilidade nos bastidores, podem ser feitos com mais precisão e menos pressão. A torcida, por sua vez, segue sendo o termômetro e o combustível.
Nos jogos em casa, o alçapão da Neoquímica Arena ferve, empurra, desafia o adversário. E agora, com a expectativa de que a casa seja oficialmente do clube, esse sentimento deve se intensificar. O Corinthians volta a ter o domínio completo sobre seu lar, algo que transcende o futebol, toca na alma do torcedor, conecta gerações que sonharam com esse momento. O momento é, também, de reflexão sobre o papel do investimento privado no futebol nacional. A possível doação bilionária do empresário reforça uma tendência que já se desenha com a chegada das SAFs e de conglomerados internacionais. O futebol brasileiro entrou, de vez, no radar do grande capital. O Corinthians, mesmo ainda como clube associativo, mostra que também pode surfar essa onda, com cautela, mas com protagonismo. Essa movimentação externa precisa vir acompanhada de responsabilidade interna. O clube precisa blindar-se contra euforias perigosas, planejar com solidez e manter sua identidade. O Corinthians é, antes de tudo, um time de povo, de resistência, de entrega. A grana pode aliviar, mas não pode mudar o espírito. A Fiel quer ver raça, suor, vontade. Quer ver time competitivo, que honre o manto, que lute até o último minuto. E agora, com a arena quitada, não há mais desculpa. É hora de olhar para frente. O futuro pode, enfim, ser desenhado com menos dívidas e mais ambição. O Corinthians, gigante por natureza, tem em mãos a chance de se reposicionar como um dos clubes mais estruturados do continente. Com torcida, com camisa, com tradição e, quem sabe agora, com estabilidade. Se o PX se confirmar, será lembrado como um gol de placa fora das quatro linhas, um capítulo à altura da grandeza do Esporte Clube Corinthians Paulista. Trazemos notícias atualizadas do Timão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Corinthians. Até o próximo vídeo.